chamou de oceano de dor, com certeza se referindo aos refugiados que estão se aventurando naqueles barcos, né, que muitos afundaram a partir daquela imagem daquele menino sírio, né, aquela triste imagem. E, na verdade, isso acontece já há um bom tempo, né? Essa guerra acontece há 4 anos, ano passado começou a tomar força, mas me parece que a partir daquela imagem daquele menino, o mundo acordou para essa realidade, né? E o Papa tem falado muito sobre isso. O que você percebe aí do Santo Padre, da Igreja, da Santa Sé? Qual é a linha de discurso a partir dessas cenas que têm chocado o mundo? Pois é, Renata. Ontem o Papa se dirigiu justamente aos conflitos na Síria, no Iraque, falando desse oceano de dor, né? Pedindo justamente a atenção das organizações internacionais diante deste assunto. O Papa que tem falado constantemente da acolhida. É até difícil para muitos europeus compreenderem isso, mas é importante realmente acolher. A Itália, graças a Deus, né, o país onde eu estou hoje, é um dos países que está aberto a essa questão da acolhida aos imigrantes. Não basta acolher, é necessário, como dizem os especialistas, acolher bem, para que, de fato, né, esses imigrantes sejam tratados com dignidade, como todo ser humano precisa ser mesmo tratado, e sem os preconceitos que existem. Muitos dizem que os imigrantes podem representar um peso para o país, um peso até econômico, é justamente o contrário. Nós temos lido diversas notícias, entrevistado aqui também os especialistas, né? Porque aqui em Roma eu trabalho justamente com o jornalismo, entrevistando mesmo diversas pessoas constantemente que nos dizem que os imigrantes, eles são uma esperança até para a crise na Europa, por exemplo. Quer dizer, se eles são bem recebidos, se eles recebem até mesmo tratamento psicológico, porque eles estão fugindo de situações nas quais eles poderiam morrer, perder mesmo a vida, eles, as famílias deles. Então, eles precisam de um mínimo tratamento psicológico, depois precisam de aprender a língua, né, porque estão entrando em países diferentes, e até mesmo serem encaminhados para conseguir um emprego, e aí, consequentemente, contribuir para o bem do país onde eles estão entrando. Então, é isso que muitos especialistas defendem, então é por isso que o Papa tem insistido. Claro, como cristãos, nós precisamos estar abertos a isso, né? A zelar pelos nossos irmãos, porque no fundo, o mundo é uma grande pátria, é uma pátria só, né? Mas também não é uma coisa ingênua essa que o Papa tem falado, é real. É um benefício, até mesmo, né, como eu disse, econômico para o país receber os imigrantes. Danusa, e o Papa Francisco, ele é muito da coerência, né? Ele faz o discurso, mas ele é o primeiro a dar o exemplo, né? Eu percebo, assim, desde quando ele assumiu o pontificado. E nessa questão dos refugiados, ele disse, o Vaticano também vai acolher os refugiados. Foi o caso de algumas famílias, né? Como é que foi isso? Essas famílias estão sendo acolhidas de que forma aí em Roma, pela Igreja? Sim, há 2 semanas, durante a oração mariana do Ângelus, domingo, né, portanto, na Praça de São Pedro, o Papa Francisco fez um apelo que surpreendeu a todos. Ele não para de nos surpreender, né, nem deveria ser uma surpresa. Mas o Papa, como você disse, ele não é só o Papa das palavras, ele também é o Papa dos gestos. E ele tem pedido, né, para que todos acolham os imigrantes, e ele foi o primeiro a dar o exemplo, porque ele pediu que o Vaticano também, as 2 paróquias vaticanas, que são a Basílica de São Pedro e a Paróquia de Sant'Anna, no Vaticano, também acolhessem os imigrantes. Assim como todas, ele estendeu esse convite, esse apelo para todas as paróquias e todas as dioceses da Itália,
E hoje, por exemplo, nós já recebemos um comunicado oficial do Vaticano, do departamento que cuida da parte de caridade do Vaticano, dizendo que já tem uma família de Damasco sendo cuidada pelo Vaticano em um apartamento pertencente ao Vaticano. Essa família está sob os cuidados, portanto, da igreja. Por enquanto não podemos entrevistá-los, por questão de privacidade, de zelo mesmo, né? Até também que eles regularizem toda a questão de documentos e tudo isso que é necessário, mas já temos essa confirmação, quer dizer, o próprio Papa dando exemplo para que a partir dele, Renata, todas as paróquias ou aquelas que têm condições e também os movimentos, as congregações, as instituições religiosas sigam esse exemplo, porque existem mesmo lugares, né? Existem muitas congregações que têm espaços e condições e nós isso precisa mesmo ser colocado em prática. É possível, né? Um dos especialistas também que a gente entrevistou esses dias, ele falou que muitas vezes nós vemos que os países pobres acolhem os imigrantes, como a Jordânia, como o Líbano, e quanto mais os países da União Europeia, que, ok, passa por um processo de crise, mas se formos comparar com esses outros países, tem mais condições. Então, é possível sim atender a esse apelo que o Papa Francisco tem feito. É o que a Alemanha está tentando fazer, né, a duras penas, né, e ao contrário da Hungria, né, que infelizmente aquela cena, né, que chocou o mundo nos últimos dias, daquele gás lacrimogênio, né, atingindo as crianças. Então, por um lado, né, países abrem as portas, por outro, fecham as portas. O Papa considerou uma das tragédias humanas mais avassaladoras das últimas décadas, sem dúvida, né? Porque é num momento como esse que a gente percebe, né, a solidariedade. Então, eu acredito que é um momento de a humanidade parar e repensar os seus valores, né? E é isso que eu acho que o Papa tem batido muito nessa tecla, né, Vanusa? É isso mesmo, e de fato um dos maiores dramas mesmo das últimas décadas, é a primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial que existe um registro tão grande de pessoas refugiadas. Não é uma situação de emergência, como disse para nós um especialista esses dias, porque era algo previsto. Isso é importante também de ser dito. Os governantes, os políticos, não é que eles não sabiam que poderia acontecer esse grande êxodo que nós estamos vendo agora. Então, poderia ter sido feito algo para que esses imigrantes fossem recebidos nos países, especialmente nos países da União Europeia, até para que as pessoas, né, quem reside nesses países, também se preparasse para isso. Mas não aconteceu, e agora acaba que é mesmo uma situação de emergência e que, a partir disso, agora as decisões e tudo mais precisa ser feito. A Hungria, por exemplo, tem sido criticada por alguns países da União Europeia. A União Europeia meio que se divide nesse momento, enquanto a maioria dos países é a favor do acolhimento, da abertura das fronteiras. A Hungria é um dos países que, como você disse, né, tem se fechado, construído muros, colocado soldados para que os imigrantes não entrem no país. Algo muito triste, porque são pessoas, são seres humanos que eles não estão fugindo por acaso dos seus países. Isso é muito importante de ser dito, como nós temos visto também nas entrevistas. São pessoas honestas, a grande maioria trabalhadoras, que deixaram casas, deixaram trabalho, mas que estão lutando mesmo por sua sobrevivência, né? Onde estavam não tinham mesmo como permanecer, nem sozinhas, nem com as suas famílias, enfim.
Danusa, você me escuta? Escuto. Tá. O sinal da sua internet está oscilando um pouco, mas assim, eu tô sabendo que você está preparando um especial, inclusive a gente vai mostrar que é um especial também, né, pro portal.com, que você vai lá para o sul da Itália mostrar, né, essa realidade mais de perto dos refugiados, certamente o que a igreja tem feito, né? O que você está preparando? Qual é a sua expectativa desse especial? Exato, Renata. Daqui menos de 2 semanas, daqui 10 dias mais ou menos, nós vamos viajar para o sul da Itália. Nós vamos para algumas cidades próximas às regiões de Porto, no sul da Itália, onde já desembarcaram muitos imigrantes, né? Nós vamos especificamente para 3 cidades a princípio. Uma que se chama Lamezia Terme, a outra que se chama Reggio Calabria e a outra que se chama Crotone. Lá nós queremos conversar com as pessoas que acolhem esses imigrantes, que vivem o dia a dia desse drama, né? Religiosos, também sacerdotes, pessoas comuns que estão ajudando mesmo essas pessoas que precisam, os guardas, né? A guarda costeira, autoridades políticas, e também conhecer a história dos imigrantes. Aqueles que quiserem conversar com a nossa equipe, falar para nós da história, né, deles, de vida e de esperança, né, Renata? Porque o nosso jornalismo, como você bem sabe, é a serviço da vida e da esperança. Então, nós queremos fazer tudo isso com um diferencial. Não para sensacionalizar essa notícia, mas para mostrar às pessoas que por trás desses números que são altíssimos, que a gente vê, que são divulgados todos os dias, por trás desses números existem pessoas, existem histórias, né? E para mostrar mesmo na prática como é possível atender o apelo do Papa Francisco. E quando eu estou falando isso para você, até me lembrei também de uma outra coisa que um dos nossos entrevistados falou esses dias, né? Essa realidade pode parecer muito distante da América Latina ou da América do Sul, quando na verdade não é, né, Renata? Nós sabemos que basta olhar para bem próximo de onde nós estamos para ver pessoas que estão precisando. O Brasil também viveu a realidade de acolher, por exemplo, imigrantes do Haiti, recentemente. Há muitos anos atrás, o Brasil recebeu os imigrantes italianos e europeus que fugiam das guerras. Então, é uma realidade que não está distante. Por isso também que nós queremos ir ao sul da Itália e mostrar o testemunho das pessoas que ajudam, para que outras pessoas se encorajem também a ajudar. É interessante que você falou desse jornalismo, né, diferenciado, que muitas vezes a imprensa vai e ela faz um recorte da realidade. É importante também ir e mostrar os sinais de solidariedade e o que a igreja tem feito, os cristãos, e nesse momento também, acima da religião, os atos humanitários neste momento. Então, acho que dá para esperar muita coisa boa, muitas histórias emocionantes, que apesar dessa tragédia, desse massacre, como o Papa falou, a gente ter boas lições de humanidade. E, Danusa, só para encerrar, o Papa está viajando, ele já saiu aí de Roma, porque amanhã ele chega em Cuba. Qual a expectativa para essa visita? É uma visita histórica, nunca nenhum Papa visitou a Cuba e Estados Unidos ao mesmo tempo, né, na mesma viagem, no mesmo trajeto. Existe uma expectativa muito grande para essa viagem. Existe uma expectativa dele voltar a falar desse assunto dos refugiados? Como é que está isso? Sim, na verdade, o Papa ainda está no Vaticano. Ele viaja amanhã cedinho. Nós, inclusive, vamos para o aeroporto acompanhar a partida do Papa Francisco. Não vamos, porque, graças a Deus, tem outra equipe da Canção Nova lá em Cuba e também estará nos Estados Unidos para recebê-lo, né? E para também fazer toda a cobertura. É uma viagem realmente muito esperada, né, Renata? Há alguns meses, né, não sei se mais de um ano, foi divulgada a notícia do estreitamento das relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos, e todos nós soubemos que um dos
responsáveis por isso foi justamente o Papa Francisco, né? Ele que ganhou a simpatia, seja do Obama, seja do Raul Castro, e que contribuiu mesmo para o estreitamento dessas relações diplomáticas. A viagem do Papa começa em Cuba, onde ele vai, como ele disse hoje, em uma mensagem que foi divulgada, inclusive, pela primeira vez na TV cubana, a primeira vez que uma mensagem de um Papa é exibida na TV de Cuba, ele vai com muita simplicidade para transmitir, para passar para as pessoas uma mensagem de fé e de esperança. Ele vai lá se encontrar com os jovens, com os consagrados, com as famílias, né? Seguindo justamente essa sequência das visitas pastorais que ele faz. Talvez se encontre, na verdade já foi confirmado, mas ainda não o dia nem o horário, com o próprio Fidel Castro. É interessante, Renata, que quando o Raul Castro esteve aqui no Vaticano, ele também, em entrevista aos jornalistas, falou, né, dessa simpatia mesmo para com o Papa, falou que, mesmo sendo um comunista, que todos professam uma fé, ele estaria presente nas celebrações religiosas com o Papa Francisco em Cuba. É claro que nós não somos ingênuos, não podemos tratar com ingenuidade quando se fala de comunismo, né? O comunismo foi tão criticado, por exemplo, pelo Papa João Paulo II, mas também não podemos deixar de ter esperança. João Paulo II foi também um dos grandes responsáveis, por exemplo, pela queda do Muro de Berlim. Então, nós não podemos deixar de acreditar que um gesto como esse do Papa Francisco, indo a Cuba, e com essa possível abertura do Raul Castro, possa representar melhorias para o povo de Cuba, para o povo católico que vive em Cuba, que representa mais de 50%, né? É muita gente. E depois disso o Papa vai para os Estados Unidos. O ponto central mesmo da viagem do Papa aos Estados Unidos é o encontro mundial com as famílias. Como nós temos falado nas nossas matérias aqui em Roma, as famílias estão justamente no centro das preocupações da Igreja, né? Agora o Encontro Mundial das Famílias, daqui a pouco o Sínodo, a Assembleia do Sínodo sobre as famílias. A Igreja se preocupa, né? É a célula fundamental da sociedade. A Igreja tem insistido na questão da família formada por homem, mulher, que se casam para ter os seus filhos, a família natural, né? Como Deus a criou. O Papa com certeza vai passar mais uma vez uma mensagem muito bonita no que diz respeito a esse assunto. Isso sem contar também nos encontros políticos. É a primeira vez que um Papa vai discursar no parlamento americano e também vai se encontrar com os representantes com os líderes das Nações Unidas, de 30 países, ou seja, temos com certeza muitas notícias aí pela frente. E o Rodrigo, ele já está em viagem, né? Chega nos Estados Unidos no sábado e ele vai ser o nosso correspondente com vocês aí em Roma. Vai ser uma ótima cobertura para os internautas, para quem também assiste a TV Canção Nova, vai ser muito bom. Danusa, muito obrigada, espero que essa seja a primeira de muitas transmissões via Blab, né? Obrigada aos internautas, né? Fiquem atentos ao portal, às redes sociais da Canção Nova. A gente quer usar todas as ferramentas para que a notícia chegue mais rápido até você e com o nosso editorial a serviço da vida e da esperança, tudo pela evangelização. E você pode depois acompanhar toda essa entrevista, esse bate-papo no cançãonova.com. Um abraço, Danusa, e obrigada mais uma vez. Obrigada, Renata. Obrigada a todos que nos acompanharam. Também espero que tenhamos outras oportunidades. Vocês que nos acompanham sabem, nós não somos somente profissionais, nós somos missionários. Então, pedimos mesmo que vocês também rezem por essa que é uma verdadeira missão, mesmo de comunicar a verdade, comunicar a igreja, comunicar aquilo que o Papa faz. Então, rezem, seja pela nossa cobertura dessa viagem do Papa, seja por essa nossa missão no sul da Itália, para que tudo se transforme em evangelização.
Obrigada, um grande abraço a todos. Boa missão, boa viagem e traga muitas boas matérias